mestre de incomparável amor, que com seu doce sorriso, seu abraço terno e carinhoso, envolve-nos neste momento. Bondoso Jesus, que nossas súplicas, Senhor, possam ser fortalecidas pela nossa fé e pelo nosso trabalho. Que em nossa caminhada não falte oportunidades como esta e tantas outras para o testemunho e a busca do equilíbrio e do bem-estar. Diante das eras passadas, Senhor, agora, no acotovelado, nos sentimos fortes, porque quando a dor vem até nós, agora sim é em Ti que buscamos o equilíbrio e a serenidade. Faz do Senhor cada vez mais amorosos, complacentes, fraternos, e que a Tua paz, a Tua misericórdia, Senhor, anime todas as células e moléculas do nosso corpo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Muito bem, todo mundo sentadinho agora, que nós vamos ter. Eles vão fazer a abertura. Então, peraí, eu já fui cortado aqui, peraí. Bom dia. Oi. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro fraterno Alta de Souza, de Várzea Grande, Mato Grosso e Brasil. É imensa a nossa alegria de vê-los aqui, neste evento de luz. Um evento em torno da paz e do amor. Para abrirmos o nosso encontro de fraternidade, gostaríamos de honrar as nossas raízes, com uma apresentação da cultura mato-grossense, que é o nosso siriri. O siriri é uma dança folclórica, que faz parte das festas tradicionais e festejos religiosos da nossa terra. As danças lembram as brincadeiras indígenas, e as músicas que a acompanham lembram das coisas simples e alegres da vida. Com vocês, nosso grupo de Siriri Kids, do projeto Alquimia! Toca viola. Toca viola, toca tamborim. Meu Deus, tá me chamando pra dançar o siriri. Ai, toca viola, toca tamborim. Meu Deus, tá me chamando pra dançar o siriri. Ai, toca viola, toca tamborim. Meu casal tá me chamando pra dançar o siriri. Balanceia, balanceia, eu quero ver balancear. Oh, balanceia, balanceia, eu quero ver balancear. É no balanço da canoa, Eu quero ver você dançar. é no balanço da canoa. Eu quero ver você dançar. Balanceia, balanceia, eu quero ver balancear. Oh, balanceia, balanceia, eu quero ver balancear. É no balanço da canoa, Eu quero ver você dançar. é
é no balanço da canoa. Eu quero ver você dançar. Nosso grupo canta e dança com uma voz afinadinha. Nosso grupo canta e dança com uma voz afinadinha. Do teu jeito e do teu Ivo, Edmilson e Dominguinhas. Do teu jeito e do teu Ivo, Edmilson e Dominguinhas. Nós vamos 20, 20, 20, 20, 20. Nós vamos 20, 20, 20, 20, 20. Amassa bem o barro pra fazer um vaso, Para enfeitar o altar de São Gonçalo. amassa bem o barro pra fazer um vaso. Para enfeitar o altar de São Gonçalo. Simbora, Flor Ribeirinha! Amassa bem o barro pra fazer um vaso, Para enfeitar o altar de São Gonçalo. amassa bem o barro pra fazer um vaso. Para enfeitar o altar de São Gonçalo. Louvamos o Senhor que louvamos com amor. Pra honra São Gonçalo, enfeitando seu amor. Aqui no São Gonçalo ser a missão é fista. Elas é nosso bar, todo mundo acredita. Elas é nosso bar, todo mundo acredita. Amassa bem o barro pra fazer um vaso, Para enfeitar o altar de São Gonçalo. amassa bem o barro pra fazer um vaso, para enfeitar o altar de São Gonçalo. Quando eu vim da minha terra, ai, ai, o meu pai recomendou, ai, ai. Quando eu vim da minha terra, ai, ai, muita amiga chorou, ai, ai. Canoa virou, todo virá, Madre Maria, não sou minha irmã. canoa virou, todo virá, Madre Maria, não sou minha irmã. canoa virou, todo virá. Madre Maria, não sou minha irmã. Essa mocidade linda, ai, ai, mora no meu coração, ai, ai. Vamos dançar siriri, ai, ai, preservar a tradição, ai, ai. Canoa virou, todo virá, Madre Maria, não sou minha irmã. canoa virou, todo virá, Madre Maria, não sou minha irmã. canoa virou, todo virá. Madre Maria. Em Cuiabá tem peixe pra pescar, em Cuiabá é terra boa pra morar. Em Cuiabá quero me casar, o amor é minha lá do CTA. Em Cuiabá tem peixe pra pescar, em Cuiabá é terra boa pra morar. Em Cuiabá quero me casar, o amor é minha lá do CTA. Ei, Cuiabá, ei, Cuiabá, o Brasil inteiro veio te abraçar. Ei, Cuiabá, o Brasil inteiro veio te abraçar. Sou cuiabano de Chapecó Cruz, sou cuiabano do Morro da Luz. Sou cuiabano de Chapecó, abençoado por São Bom Jesus. Sou cuiabano de Chapecó, sou cuiabano do Morro da Luz. Sou cuiabano de Chapecó, abençoado por São Bom Jesus. Ei, Cuiabá, o Brasil inteiro veio te abraçar. Ei, Cuiabá, o Brasil inteiro veio te abraçar. Que galerinha contagiante, né, pessoal? Que bom que vocês gostaram. Gostaria de chamar agora o presidente da nossa instituição, Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo, o tio Marcos, para fazer a nossa prece de abertura e chamar o nosso convidado especial.
A Gemima tinha acabado de falar que eu não respeito cerimonial, eu já tinha feito a prece de abertura. Bom dia, meus amores. Só a falar isso para os pais e para os jovens que estão aqui dançando, a palestra agora de manhã, a conversa que nós vamos ter agora de manhã é sobre eles e sobre vocês. Então seria muito maravilhoso que vocês ficassem aqui, tá bom? Então eu quero, fazendo as honras aqui, convidar esse ser humano incrível que eu conheci ontem, um palestrante maravilhoso, um autor espírita excepcional e um ser humano fantástico, principalmente gosta de rock and roll, como eu. Adeilson Salles, por favor, suba aqui. E quero chamar, Adeilson vai se apresentando, vai se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho, 5 minutinhos aqui, e eu vou, enquanto isso, chamar o nosso facilitador, o nosso entrevistador, que é um grande amor de todos nós aqui, o nosso irmão, meu irmão, Márcio Boteiro. Márcio, por favor, chegue aqui agora. Eu vi o Márcio agora, o Márcio ele é igual fumaça, né? Ele desaparece. Caçem o Márcio aí, que ele já deve estar aqui no palco comigo. Adeilson, público, Adeilson. Bom dia, bom dia. Bom dia. Os desencarnados já responderam. Podem responder os encarnados agora. Bom dia. Muito bem, que alegria estar pela primeira vez aqui em Cuiabá. Meu nome é Adeilson Salles, eu nasci no Guarujá, litoral de São Paulo. Deus, acabei... deixa eu corrigir você aqui, senão os caras vão pinchar você no palco aqui. Você está em Várzea Grande. Várzea Grande, né? Né, gente? Eu falei o quê? Cuiabá. Não, eu não falei Cuiabá, ele que entendeu Cuiabá, eu falei Várzea Grande. Ótimo. Então, essa foi a interpretação espiritual dele. Muito bem. É uma alegria estar pela primeira vez. Olha como vai ficar melhor agora. No Mato Grosso, em Várzea Grande. Eu sou do Guarujá, litoral de São Paulo. Moro em Santos. Tenho 3 filhas. Tenho Ana Carolina, a Carol e a Janaína. Ana Carolina mora em Berlim, na Alemanha. A Janaína mora aqui, está se mudando para Porto Velho. Não é? Ela tornou-se juíza recentemente, está mudando para Porto Velho. E a Carol mora no Rio Grande do Sul. Eu até esse momento, por misericórdia da espiritualidade, tenho 98 livros publicados para crianças, jovens e adultos. Alguns dos meus livros foram traduzidos para a língua inglesa. Eu trabalho como psicanalista também, a maior parte dos meus pacientes são adolescentes. E a gente vai ficar aqui num bate-papo bem gostoso para falar de um assunto que é muito grave, muito delicado e que certamente está acontecendo lá dentro da tua casa, né? Quem tem criança e adolescente nos dias de hoje precisa ter um olhar muito cuidadoso para lidar com as questões dos vícios cibernéticos, do excesso de jogos. Nada contra os jogos, que eu também jogo, que eu gosto de videogame. Então não tenho nada contra, mas eu tenho contra a falta de disciplina e a falta de se saber como lidar com esse universo. Então eu vou contar para vocês aqui daqui a pouco, quando começar o nosso bate-papo, que o entrevistador chegar, que não chegou ainda, alguns casos verdadeiros que eu atendi como psicanalista. E aí a gente vai depois abrir para perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas para mim, né? Eu faço muitas palestras em escolas pelo Brasil afora, em universidades também, para falar sobre esses assuntos, espiritualidade, educação, e é uma honra para mim estar aqui com vocês pela primeira vez em Várzea Grande. Muito obrigado pela oportunidade de ser útil, e o meu coração está em festa. Como o entrevistador não veio, fala, Gemima. Veio sim, a Rosane está ali. Gente, a Rosane vai participar da nossa roda de conversa, na vai verdade, contribuir. Você já conheceu ela? Eu é que fiz a confusão. O Marcos não respeita a cerimonial. Eu é que fiz a confusão. Foi ele que fez. Para variar. Por favor.
Vai subir? Você vai subir? Então, bom dia, gente. Eu estaria aqui, né, Adeilson, eu combinei com ele, Gê, porque uma roda de conversas tem que ter trocas, né? Como nós estamos em muitos, vou passar uma caixinha durante a apresentação do nosso palestrante, para vocês fazerem perguntas. E aí, no final, nós vamos respondendo essas questões, tá? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, Adeilson, para a gente conversar. Jovens de 12, 13 anos irão participar da roda de conversa por 1 hora. E depois vão ser encaminhados ao tema livre da mocidade, a coordenadora Bruna, tá? Mas os pais, por favor, permaneçam, porque esse assunto é importante, muito importante para vocês também. Tá bom? É muito sério e muito grave o que a gente vai falar aqui. Muito. Eu trabalho com adolescentes e crianças também. E é uma preocupação, né, para o futuro dos nossos pequenos aí, que estão em sofrimento por conta das redes, né? Por conta das telas, dos jogos. Mas, Adeilson, eu gostaria, né, de fazer uma pergunta inicial para você sobre a produção do livro Game Over. Sim. Aqui. Você quer que eu segure? Isso. Então, esse livro aqui, Game Over, foi o segundo livro que eu escrevi, orientado pelo Espírito Luiz Sérgio, ok? O primeiro livro chama-se Ainda Existe Esperança. Quando o Luiz Sérgio começou a se aproximar de mim, eu disse para ele assim: vai de reto, Satanás, porque eu achava que era um espírito obsessor que queria me perturbar e roubar meu equilíbrio. Eu já tinha mais de 80 livros publicados e achava que não havia necessidade de colocar nome de espírito nos meus livros. E pensava assim: para que eu vou colocar o nome do Espírito Luiz Sérgio? Durante a minha vida, não é? Eu li Luiz Sérgio e tinha algumas coisas, olha que história interessante e meio maluca, né? Eu li muitos livros dele, e alguns livros dele eu não gostei, e não concordei com algumas afirmações que ele fazia. Já está aqui os... E não concordei com algumas afirmações que ele fazia. Então, quando esse espírito se aproximou, ele foi se aproximando ao longo de 3 anos, até que eu tive uma experiência mediúnica. Não dá para explicar para vocês, porque em se tratando de experiências com espíritos, por mais que eu discurse aqui o dia inteiro, eu não vou conseguir te convencer daquilo que eu vivi. Então eu sei o que eu vivi no campo da mediunidade, aquilo me convenceu. Eu fiquei como uma ilha. O que é uma ilha? A gente aprende na escola, né? Uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. No meu caso, eu era um médium cercado de Luiz Sérgio por todos os lados, porque aonde eu ia, sempre tinha uma manifestação, sempre acontecia algo para me convencer. E quando eu recebi o primeiro texto dele, eu enviei para a mãe dele, para a dona Zilda, e enviei para o irmão dele. Então eu submeti à família o primeiro texto, que não era um livro, mas ele me apareceu no Rio de Janeiro, quando eu fui... Posso falar essa história? Quando eu fui convidado a participar de um evento, eu recebo muito convite para fazer palestra pelo Brasil afora. Aí me convidaram para ir num evento que se chamava Catedral do Som. Quando me disseram o nome do evento, eu falei: nossa, mas que evento estranho, Catedral do Som, um evento espírita com esse nome, o que será isso, né? Eu fui, desci no Rio de Janeiro, me pegaram, levaram para o hotel, eu dormi. No dia seguinte me pegaram no hotel e me levaram para o evento. Quando eu cheguei onde aconteceria o evento, estava a placa assim escrito: Centro Espírita Luiz Sérgio. Aí eu falei: mas não é possível, esse homem me persegue onde eu vou. Então eu tive uma experiência de um encontro com ele no interior dessa casa, e ele me chamou: Adeilson, está te esperando, porque nós vamos escrever 3 livros. E não é que nós escrevemos mesmo os 3 livros, e no primeiro livro, o Ainda Existe Esperança, esse livro é muito interessante porque ele fala sobre os bastidores espirituais nas escolas. Vocês acham que existem espíritos nas escolas? Minha gente, se vocês responderem logo, vai acabar logo. Vamos lá. Vocês acham que existem espíritos nas escolas?
Será que as crianças são influenciadas, os adolescentes são influenciados por espíritos? Será que quando conta Luiz Sérgio nesse livro que o avô levou o pré-adolescente para a escola, e quando ele deixou o adolescente na porta da escola, o adolescente entrou. Quando ele passou do portão de dentro, um espírito se aproximou dele e começou a tentar influenciá-lo. Para que você vai assistir aula? Tem coisa melhor para fazer. Então veja que a dimensão espiritual permeia a vida da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, em qualquer lugar. E eu não queria escrever esse livro. Escrevemos, lançamos, que fala dos bastidores espirituais das escolas e fala também dos bastidores espirituais da reunião de evangelização. Quando o seu filho está na evangelização, será que existem espíritos ali nos bastidores? É para a gente pensar. Aí depois ele publicou esse comigo, que foi o Game Over, que a gente vai conversar aqui a respeito. E o terceiro é o Vossos Jovens Profetizarão. É um livro muito interessante, porque ele começa com uma palestra no mundo espiritual. Nessa palestra do livro, o terceiro livro que ele ditou para mim, Vossos Jovens Profetizarão, qual é o público dessa palestra? Adolescentes que se suicidaram e adolescentes que querem se suicidar, que depois que dormem são levados para essa palestra no mundo espiritual. Quem é a palestrante? Ivone do Amaral Pereira. E a dona Ivone, né, evidentemente pela sua história, como espírito, que se suicidou mais de uma vez, tinha muito para falar e fala nesse livro, conflitos emocionais, conflitos com os pais, conflitos espirituais e principalmente algo que eu venho tendo muito na tecla, mediunidade na adolescência. Depois vocês estão convidados a conhecer. Agora eu já encerrei essa minha primeira participação, contando para minha amiga que me indagou como isso tudo se deu, e os nossos amigos estão aqui. Obrigado, viu, gente? Vamos ficar com o livro na mão? Aí, passando. Márcio. Sento aqui? Ok. Senta, vamos sentar um pouquinho mais para frente? Gente? Senta aqui. Um pouquinho para frente aqui. Isso. Aí a gente fica mais próximo. É, mais Aí. fácil. Muito bom. Muito bom. Bom dia, gente. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. É sempre uma alegria ter cada um, né? Porque cada ser humano é uma joia e a gente sabe disso. Só fazendo um adendo à fala do Adeilson, a gente pensa que as crianças estão imunes à obsessão e os jovens, e não estão. Né? Certa feita eu atendi uma criança, Adeilson, de 9 meses, que não parava de chorar, em Poconé, já tinha 4 dias chorando sem parar, você imagina. E aí vieram e me pegaram e levaram eu de carro lá para atender essa criança, eles me conduzindo, não, vamos agora. Eu falei que eu tinha uns compromissos, olha, a criança vai morrer. E eu cheguei lá, em Poconé, e aí eu vi que a criança estava cercada de uma falange gigantesca de espíritos. Então eu peguei a criança, abracei, coloquei ela no colo, vibrei intenso amor para a criança e para os espíritos que estavam à volta, e a criança parou de chorar instantaneamente. Quadro obsessivo na infância é mais comum do que a gente pensa, tá certo? E a gente acha que existe uma proteção especial, que as crianças estão imunes à obsessão. Não estão, né? E a vulnerabilidade do jovem em relação à obsessão é maior do que a gente pensa, porque eles estão ainda instáveis emocionalmente, entre os dois mundos, começando a definir, e eles são muito mais vulneráveis às trevas do que um adulto, de um modo geral, né? Então, é muito intenso isso. Nós não podemos ignorar esse quadro, porque nós estamos vivendo basicamente manipulados por eles de um modo geral. Lembra a pergunta, né, do Livro dos Espíritos, quando pergunta se influenciam os espíritos na nossa vida. E a resposta de Kardec, né? Mais do que imaginais, de ordinários são eles que vos dirigem. Não é que nós somos ordinários no sentido da palavra ordinário, mas ele diz por ordem, de um modo geral, nós somos influenciados pelos espíritos de uma forma intensa.
E a gente, como não enxerga, a gente nem acredita nisso. Ignora e acha que o que nós estamos sentindo é nós que estamos sentindo. E que não é os espíritos que estão nos passando, né? Então, perceber essa influenciação e até que ponto nós estamos sendo manipulados pelas trevas é de capital importância, né, Adeilson? Eu queria fazer uma colocação muito grave, muito séria, alargar o horizonte da nossa compreensão com relação aos processos obsessivos na infância. Nenhum de nós está à revelia do amor de Deus, consequentemente, nós não estamos desamparados, ok? Então, veja, a fragilidade da criança, porque a criança é apenas a estrutura orgânica de um espírito que já viveu outras vezes, limitado pelo arcabouço do corpo infantil, que ainda tem as suas percepções em desenvolvimento. O que determina e o que causa uma proteção, hoje, acho que é por causa do meu olhar como psicanalista, quando eu atendo os pacientes, o que deixa a criança mais vulnerável ainda à obsessão é a estrutura familiar. Então, se a criança está dentro de uma casa em que os pais se hostilizam, por exemplo, em que existe um clima de belicosidade, de hostilidade entre o pai e a mãe e o pai, o ambiente da casa, a psicosfera da casa, ela fica mais vulnerável e propiciatória para que os espíritos possam ter uma ascendência na criança que não tem defesas psíquicas. A criança, nessa idade, como ele narrou, ela não sabe orar ainda, ela depende muito da proteção. Lembrando, a espiritualidade nos informa que o processo reencarnatório, ele perdura até aproximadamente 7, 8 anos de idade. Diante disso, esse período da infância, ele é determinante para quem você é hoje. Você que está falando comigo aqui, que está na minha frente, eu aqui, o Márcio e o Marcos, a minha amiga que a minha idade já fez eu esquecer o nome, nós temos um histórico reencarnatório. Então, é evidente que não existe um processo obsessivo sem que nós, agora adultos, possamos abrir a porta da nossa mente para que essa influenciação se dê, ou pelos nossos vícios, pelos nossos hábitos. No caso da criança, ela está vulnerável, então ela tem a proteção dos responsáveis pela reencarnação. Estão acompanhando ali o processo reencarnatório. Mas tem aí a família, que é fundamental. Eu tenho uma notícia que não é boa para dar para vocês. Posso dar? Posso ou não posso? Vocês já ouviram falar de Emmanuel? Conhecem Emmanuel, o mentor do Chico? Já ouviram falar de Joana de Ângeles também? Então segura essa. Os pais são o Emmanuel na vida dos filhos. Os pais são Joana de Ângeles na vida dos filhos. Os pais são os mentores na vida dos filhos. Até que eles se desenvolvam psicologicamente, até que eles tenham uma estrutura psicológica para ter discernimento quanto às próprias escolhas, eu sinto informar, mas nós, papais e mamães, somos aqueles que devemos proteger o ambiente psíquico da casa. Por isso o evangelho no lar é importante. Não é uma questão de misticismo, é uma questão de proteção, de profilaxia da tua casa, de asepsia da higiene mental que a casa deve ter. E se tem uma criança, esses cuidados são mais graves ainda. Nós devemos cuidar da nossa casa mental, mas se temos crianças e adolescentes envolvidos, é preciso ter clareza que a vida não é uma brincadeira, e nós estamos imbuídos, outorgados de um papel educativo, de tal forma que a minha reverberação emocional atinge a criança que está no berço. Mas isso é desde o útero. Desde o útero, a gente reverbera amor na aceitação, no acolhimento daquele espírito que vai chegar. Então vejam o quanto é complexo o assunto e o quanto a nossa responsabilidade não é demonizando o papel dos pais, nem trazendo culpa, mas o Espiritismo é uma proposta educativa de esclarecimento para os nossos corações, e creio eu, esse momento ser voltado para isso, né? Bacana, né, gente? É isso mesmo, né? A nossa responsabilidade é grande, né?
E a gente tem que fazer essa análise que a Deus lembrou aí, muito importante. Porque apesar da criança ter um anjo de guarda, que é um espírito protetor, né? Seus mentores e etc., essa proteção dos pais é fundamental. E o exemplo, né? Que é assim, a verdadeira educação, a gente sabe, né? É o exemplo, né? Porque não adianta você falar e não vivenciar. Então, sem exemplo, fica difícil. Então, a melhor e a única forma de educação verdadeira é o exemplo. Porque o resto é conversa, para boi dormir. Entra no ouvido e sai no outro. As crianças observam a nossa conduta. E é isso que nós precisamos. Por isso que eu acho que a nossa auto-iluminação, a nossa auto-transformação, ela é de capital importância na autotransformação dos nossos filhos e daqueles que estão à nossa volta, né? Porque o exemplo arrasta. Então nós precisamos, se não por nós, pelo menos pelos que amamos, né? Ter uma conduta o mais sintonizada possível, né? Ela está fazendo... Está alto aqui. Ela está fazendo uma pergunta, é isso? Olha só, se alguém quiser também o microfone, levanta a mão, a gente já leva o microfone. A Crismeia está toda colorida ali, ó, para levar o microfone, né? Discretíssima. Leva o microfone e você pergunta, mas já tem algumas perguntas ali. Vamos lá, Rosane. Pessoal, calma, é muita pergunta, podem fazer por e-mail também. Oi, som. É uma questão, Deus é perfeito, né? Quando nascemos e olhamos para as crianças, é uma questão fisiológica, essa questão do aprendizado e do ambiente. A criança ela não tem maturidade fisiológica no seu cérebro de raciocínio. Então, é nós quem vamos moldando esse desenvolvimento neural ali para o futuro dessa criança, né? E isso é tão incrível que as crianças, nós aprendemos através de neurônios espelhos. O que é isso, gente? É se ver. E quem que a criança está vendo? Nós, os adultos, né? Se essa criança não tem um adulto, se essa criança, de alguma forma, é negligenciada, pela necessidade do ser humano, ele vai em busca de um vínculo seguro, porque segurança é uma necessidade. E quem é esse vínculo seguro, senão nós? Né? Pode ser um professor, pode ser um tio, uma tia, mas pode ser também o que está nas mãos. Né? Exatamente. Eu tenho perguntas aqui. Lá na escola é assim, quando a criança começa a adoecer, começa a passar mal, começa a dar trabalho, começa a ficar mal-humorada, nós chamamos os pais. Por quê? O desequilíbrio é ali, é em casa. Essa pergunta, a primeira pergunta, na verdade é uma pergunta, eu acho que quase todos vocês têm para fazer, porque ela cai no colo de todo mundo aqui. Eu tenho em casa um jovem de 14 anos, que adora o celular, faz tudo com o aparelho em mãos, conversa, procuro colocar limites, às vezes sou chata. Como trabalhar a disciplina, pois às vezes eu não tenho tanta paciência. Obrigado. Bem, eu estava fazendo um seminário em Olinda, em Pernambuco, e um amigo meu, médico, quando terminou a primeira parte, que a gente foi para o café, ele me abordou e disse assim: Adeilson, eu tenho uma filha de 15 anos. Quando ela está no computador, que eu me aproximo, ela fecha a tela do computador. Quando ela está no celular, que eu me aproximo, ela está no WhatsApp, ela fecha a tela do WhatsApp. E ela ainda vira para mim e diz assim: ô pai, tu não me dá privacidade, não? E ele me perguntou: o que é que eu faço? E eu perguntei para ele: quem é que paga a privacidade dela?
Quem é que paga a internet? Quem é que paga a conta do celular? É interessante como nós, pais, somos excessivamente permissivos em alguns momentos e depois a gente tem dificuldade de colocar limite. Aquele adolescente que hoje se manifesta lá na sala da tua casa e você fala assim, mas quem é essa criatura que eu não conheço? Essa criatura que você não conhece, ele é fruto de uma educação que nasceu na infância. Então, você está educando o mesmo espírito desde a infância. Os processos de colocar disciplina, limite, eles vêm desde esse período. Por isso, lá na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga por que o espírito precisa passar pelo período infantil. E a espiritualidade responde, aqui com palavras minhas, você pode consultar depois o Livro dos Espíritos, dizendo assim, o espírito precisa passar pelo período infantil, porque é nesse período que ele está suscetível a ganhar valores, e a gente usar a tesourinha da poda, cortar aquilo que não for bom. Se eu estou muito ocupado e o meu filho quer chegar a mim e eu não dou atenção, e dou graças a Deus dele estar no celular e não está me perturbando ou me incomodando, eu estou contribuindo para que ele desenvolva, não é? Já que ele ocupa as horas dele com o telefone celular. Eu fui à Bienal do Livro no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, antes da pandemia, fazer uma participação de lançamento de um livro, e me disseram assim, olha, aquele youtuber famoso, ele vai vir aqui na Bienal, e eu não aguento aquele homem, porque o meu filho passa a maior parte do tempo assistindo ele influencia o meu filho, ele é isso, ele é aquilo outro, o tempo do meu filho é todo com ele. O que eu faço, seu Adeilson? Eu perguntei para ela, qual é o tempo que a sua família está disponibilizando para ficar com seu filho? Quais são os programas que a senhora e o seu marido fazem para estar com ele? Ou a senhora só chama o seu filho para participar dos seus programas de adulto e a senhora não tem interesse em saber dos programas que ele quer fazer? Como é que você educa se você não vai no mundo do educando? Quando Jesus se decidiu a vir ao mundo, trazer o evangelho para nós, ele teve que se preparar para vir para um mundo inferior. Mas ele veio aqui para falar das coisas da nossa necessidade. Ele não veio falar de coisas das dimensões superiores. O educador, ele tem por obrigação ir ao mundo do educando. Então, o pai e a mãe tem que ir ao mundo do educando. Como é que você conhece seu filho se você só sabe falar com ele? Ele acorda, você fala, durante o dia você fala. Como é que ele vai existir na relação se você não escuta? Para você ouvir, você tem que conversar. Conversar é diferente de falar. Tem gente que passa a vida toda e não conheceu o filho que tem. E o filho, para não entrar em atrito com o pai, cumpriu um papel da constituição doméstica. Eu vou cumprir as leis domésticas, vou me mostrar como eu sou. Eu não vou falar quem eu sou, se eu tenho conflitos na área da sexualidade, se eu sou homoafetivo, se eu não sou, eu vou falar como. Eu vou ser rejeitado. Então perceba. E aqui, veja pessoal, eu fico muito preocupado em você entender que eu estou responsabilizando os pais. Eu não estou responsabilizando os pais. Às vezes eu faço palestra, quando eu saio, as pessoas me procuram e dizem assim, eu queria ter escutado a tua palestra 20 anos atrás. E eu sempre digo, há 20 anos atrás eu estava errando para falar hoje isso para você. Então não se trata de condenação e de ver que está tudo perdido. A gente usa aquela frase do Chico para exemplificar muito bem isso. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode a partir de agora fazer um novo fim. Na educação também. Nós damos muito daquilo que nós recebemos dos nossos pais. E os nossos pais também nos legaram alguns processos educativos que não foram os mais saudáveis. Nós vamos condenar os nossos pais ou vamos ter um olhar para entender quem são nossos pais? Quem é seu pai? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Você pode dizer assim para mim, meu pai é doutor, é médico, é engenheiro, é advogado. Seu pai não é nem médico, nem doutor, nem engenheiro, nem advogado. Isso é uma atribuição profissional. Quem é o ser humano que está por detrás do papel do seu pai?
Qual é a história do ser humano que está por detrás da história do seu pai, para fazer com que ele fosse o que ele foi para você? Percebe? Se você consegue ter um olhar diferente para o seu pai, desconstruindo os modelos que o mundo vende um modelo de pai que você tem que fazer um checklist. O pai, para ser bom, tem que ser assim, 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 assim. Aí você vai olhar, o seu pai não preenche esses requisitos. Aí você fala, então ele não é um bom pai. Ele foi o que ele tinha para ser, o que ele tinha para dar. Se a gente começar a olhar por outra perspectiva, a gente vai ter um olhar de mais compaixão com os nossos pais. E é importante que a gente também tenha um olhar para os nossos filhos. Atenção, atenção, isto é uma gravação. Os nossos filhos não vieram à Terra para atender aquilo que nós queremos deles. Nós não somos proprietários, nós somos facilitadores da vida dos nossos filhos. E a gente tem que pensar nisso, para poder parar de acreditar que eles são nossa propriedade e que vão pensar como a gente quer que eles pensem, que eles vão fazer as coisas como nós queremos que eles façam. Porque nós não fizemos o que os nossos pais queriam. Em parte, talvez, mas a história de cada um a gente vai tecendo e os nossos pais vão facilitando o nosso caminhar pelo mundo. Eu estava vendo, Adeilson, uma pesquisa, gente, de quanto tempo os pais dedicam aos seus filhos. Existem pesquisas nessa área, várias pesquisas. Pra você ter uma ideia, na Europa, os pais dedicam aos seus filhos, em média, de 15 minutos por dia. No Brasil, eu achei que era muito mais, 10 minutos por dia. Então, é uma pergunta que eu acho que a gente tem que fazer diante da fala do Adeilson: quanto tempo nós estamos dedicando aos nossos filhos? Porque uma coisa é você estar dentro de casa, presta atenção, no seu computador, ou assistindo sua televisão, sua novela, fazendo sua comida, cuidando da casa, e o seu filho está ali, mas ele não está com você. Ele está ali, mas ele não está conversando com você, você não está dando atenção para ele. Eu estou falando de atenção. Aí eles somaram o seguinte: o pai levanta no café da manhã, toma o café da manhã muito rápido com o filho, que leva uns 5 minutos, comendo rápido, que já estão atrasados para ir para a escola, para o trabalho. Bom dia, pai, bom dia. Pega o lanche, sai comendo. Esse aí é o primeiro contato, levou aí 2, 3 minutos. Aí quando chega a hora do almoço, os que almoçam junto, né, tem um momento junto, que é muito raro hoje em dia, as pessoas não almoçam mais junto. À noite, e aí, pai, tudo bem? Tudo bem? Cada um vai para o seu quarto, né? Então, na verdade, nós estamos ainda hoje com a internet, né? Cada um com seu celular, cada um com seu notebook, todo mundo junto, mas todo mundo separado, sem você estar ali. Então, eu acho que assim, é fundamental que nós conheçamos a história dos nossos pais, né? E que os nossos filhos conheçam a nossa história. Eu tenho 4 filhos, e fico muito feliz porque eles conhecem todo o meu passado, o meu presente e todo o meu futuro. Todos os meus projetos eu divido com eles. Então, isso eu acho muito importante, porque eles têm que ser amigos nossos. E mesmo com isso, nós ainda temos enorme dificuldade de lidar com tudo isso. Imagina se não fôssemos amigos, né? Já tive a oportunidade de a pessoa dizer assim, ver meu filho falando: conversa com o seu melhor amigo. Meu melhor amigo é meu pai, vou conversar com ele. Então, eu acho que isso é capital importância. Eu vou dar uma dica que foi interessante, que desde cedo, como a área médica é muito corrida, e eu dedico ao centro espírita, todo mundo sabe, a vida toda, eu tirei um dia, Deus, para sair com meus filhos. Então, o que eu coloquei? Segunda-feira, né, é um dia sagrado que eu vou sair com meus filhos. Então, eu saía toda segunda-feira, desde que eles tinham 3, 4 aninhos, desde que não entenderam. Segunda-feira era deles, aí eu saía, aí eu ia passear com eles, ia na pizzaria, ia no circo, ia não sei mais aonde, mas a segunda-feira era deles, exclusiva para ficar com eles. E até hoje eles lembram: pai, a nossa segunda-feira, o nosso dia, né? Nós estamos precisando reaver esse dia, porque agora são todos adultos, né? 3 já formaram, já trabalham e tudo, mas eles lembram isso. Então, eu acho que se a gente não consegue, né, ter um tempo maior, que a gente tire um dia para dedicar, para estar com eles, né? Mas estar com eles de verdade, não é você conversar, né? Então, eu acho que esse diálogo ele é muito importante, essa ligação nossa com os nossos filhos, porque Emmanuel fala que os filhos estão para nós como o barro para o oleiro,
né? É das nossas mãos que vai sair a obra de arte ou o que vai ser. Então, é mais importante do que a gente imagina a nossa influência que a gente exerce sobre os nossos filhos. A gente não tem noção da influência disso. Então, nós temos que usar esse recurso mesmo para que a gente consiga reverter. Dentro dessa menina aqui, ó, de 15, quantos 14 anos? 14 anos em relação ao celular, nós temos que... Nós não vamos falar muito disso, né, Deus, durante o tempo, mas presta atenção. Tirar hoje um celular de um adolescente é quase tirar o ar que ele respira. Você vai ter problema seríssimo. Entendeu? Então, limitar isso também é outra coisa muito difícil. Porque você pode fazer o bloqueio que for lá. Eles vão conseguir hackear o trem e eles vão acessar. Essa que é a grande verdade. Então, o processo é de educação, do cuidado que nós devemos ter ao acessar aquela máquina ali, o que a gente pode. Então, o preparo é fundamental. Agora, na minha visão, quanto mais tarde eles pegarem e ter acesso ao celular, mais fácil vai ser para a gente prepará-los para quando eles estiverem com o celular na mão, eles saberem o que fazer, né? Mas a gente está vendo aí que não tem mais chupeta para criança, é celular. Pequenininho você deu, o gurizinho para na hora, não sei se vocês já repararam. Então, o grande problema é esse. As crianças estão cada vez mais precocemente com acesso à tela digital. E isso é muito complicado, porque como que você vai conseguir fazer as duas coisas, o preparo educativo para que ele acesse a tela, se ele já está com a tela na mão? Você entendeu? Então, é um desafio, né? É constante. É um desafio, né? É a dopamina digital. É a dopamina digital. Dopamina digital, é isso mesmo, é isso mesmo. É engraçado que eu sigo alguns pessoal que é da área de fisiculturismo, que é da área de atletismo, de esportes, e eles consideram a grande estimulador da dopamina hoje no organismo fisiológico da criatura realmente a tela do celular, que é a dopamina rápida. Eles falam que é a mesma sensação de um drogado. Quando ele se vicia em alguma droga, ela vai consumindo ele e exalando essa dopamina. Exatamente. Por isso que é importante, como o Márcio estava falando, nós estabelecermos 1 hora para o celular, 1 hora para a leitura. Você lê com seus filhos? Você tem o hábito de ler com eles? Então, esses aspectos, o processo educativo, ele exige muito de nós. Então, não é impor a ordem, é participar também do processo em que você está implementando. Assim, você vai, pelo exemplo, fazer com que os seus filhos possam ir aprendendo a usar o celular com prazer, a jogar bola, a praticar esportes, a leitura, a namorar, não é? Isso tudo é fundamental para mudar. São mudanças de hábito, né? Já que não para tirar, a gente vai instituir novos hábitos. Jogos de... E condicionamento. Então, o que o Adeilson falou é importante. Você só vai ter acesso ao seu celular, naturalmente, quando você cumprir com as suas outras atividades, né? Atividade física, que é fundamental, e outras atividades. Então, o celular seria uma espécie de premiação, uma espécie de, né, de mecanismo compensador. Você pode usar ele nesse sentido. Na evangelização, fica a dica para quem quiser, né? Você pode chamar seu filho, coloca ele para sentar do seu lado e diz para ele assim: nós vamos, a partir de hoje, estabelecer um contrato de convivência. Legal. Contrato de convivência, você vai colocar, de um lado, os direitos que ele tem e os deveres que ele tem. Então, ele vai dizer vários direitos que ele tem. Do lado, você que é o pai, a mãe, o educador, coloca: esses são seus direitos, eu entendo que você tem esses direitos, mas aqui nessa outra coluna estão os seus deveres. Para ter direitos, nós precisamos cumprir os deveres. Tem que estudar. Então, você vai para a escola para ter acesso ao celular. Eu quero fazer outra coisa, eu quero ficar mais tempo no game, que eu acho que a próxima pergunta vai se reportar a isso. Então, veja, às vezes os pais estão precisando de ajuda, viu, pessoal? A gente não está aqui para condenar os pais, a gente está tentando trazer uma colocação para reflexão de quem é pai, de quem é mãe, de quem é avô, mas a gente precisa também entender que na dinâmica da convivência, a gente tem que fazer a nossa parte. Olha a pergunta aqui, Márcio, olha só. Essa
É muito a calhar. Ó, jogos de videogame de matar. A pessoa já foi específica. Abrem Todos mais. são de matar, todos são de matar. O João não joga jogo de matar. Mas nós descobrimos. Não, ele não joga. Nós descobrimos que um grande jogo que é o Roblox, que é uma plataforma, né? O Roblox é perigosíssimo porque ele tem jogos que induzem os jovens na primeira sala. Essa aqui? Não, ali. Jovens aqui na última sala. Só jovens. 12, 13 anos só. Só 12, 13 anos. Uma parte vai ficar aí. Jogos de videogame de matar. Mas era importante eles ouvirem isso agora que vai ser dito. Aqui, ó. Espera um pouquinho. Edson, segura aqui. Segura os jovens aqui. Segura eles aqui. Nós vamos quebrar isso, Daniel. Traz eles aqui. Volta com eles aqui. É porque é importante eles ouvirem o que vai ser falado isso agora. aqui. É importante. Vamos quebrar esse paradigma aí. Só um minutinho, eles vão ficar com a gente escutando isso aqui. Eu vou contar um caso para vocês real. Aqui, ó. Para poder ilustrar a pergunta que ele está fazendo. Segura aqui, Daniel, eles aqui com a gente, tá? Por favor. Jogos de videogame de matar abrem mais a porta da obsessão para o jovem ou a criança do que jogos esportivos. Foi ótimo assim. Ou isso é indiferente? Veja como... Quer falar, Márcio? Não, vamos lá, vai lá, começa com você. Veja como isso é grave. É tão grave que eu vou ficar até de pé para falar com vocês. Pessoal, prestem atenção. Tudo que afeta a vida mental do seu filho, tudo que afeta a vida mental de um adolescente, passa também pela estrutura familiar. Por exemplo, pai que é violento com a mãe. Isso tem um peso. Porque o adolescente pode ter sentimentos reprimidos, até de vingança com o pai, porque o pai bate na mãe. E se ele pega um jogo como esse, ele fica muitas horas, não tem limite, ele vira a noite jogando, ele desenvolve um processo que André Luiz narra nas obras dele, que é o processo do monoideísmo. Então, quando o adolescente está jogando, você chama ele 3.400 vezes para vir almoçar, ele não escuta. Você tem que ir lá no bracinho dele e cutucar ele. Por quê? É como se ele estivesse experimentando um processo de hipnose, focado, monoideísmo. Quando ele está naquele sentido do jogo, os sentidos externos estão obliterados, estão barrados. Ele não ouve o que vem de fora. Entende o que eu digo, pessoal? Estão entendendo? Então, se é um jogo violento, o espírito tem uma predisposição, porque, olha, outra coisa grave, você sabia, esses meninos, 12, 13 anos, as reminiscências de vidas passadas estão começando a aflorar no psiquismo deles. Vou repetir, porque é grave, 3 milhões de vezes eu repito, as reminiscências de vidas passadas vão se assomando na mente do adolescente. Ele não se dá conta. Se a biografia reencarnatória dele é violenta, isso é potencializado nos jogos. Entende o que eu digo? Agora, um garoto que está dentro de um lar harmonioso, ele pode jogar um jogo violento, isso não vai afetá-lo. Tem coisas que nós não podemos limitar ou demonizar o game. Não é demonizar o game. O videogame é coisa do demônio. Não é. É uma estrutura de vida que vai potencializar aquilo que o jogo tem de ruim. Aconteceu comigo, fui fazer palestra numa escola particular de gente abaixada, no estado do Sul. Quando eu cheguei nessa escola, eu tomei conhecimento de que uma garota havia se suicidado 3 meses antes. E esse suicídio estava sendo investigado até pela Polícia Federal. Então eu fui olhar o histórico da garota. Ela já tinha tentado suicídio antes, já tinha casos de automutilação. Por quê? Conflitos familiares. Baixa autoestima. Quando você massacra teu filho,
chamando ele de burro, por exemplo, a primeira coisa que você está fazendo é ensinar ele a não gostar dele mesmo. Ele vai perder a autoestima. Então um garoto desse é frágil, é vulnerável para jogos de violência, para usar maconha, para usar drogas, para se jogar no sexo político. Ele não tem estrutura psicológica. Quando o espírito passa pela infância, é nesse momento que a gente tem que dar valores e cortar as coisas. Quando ele chega na adolescência, ele vai estar fortalecido. Muito bem, a garota lá, ela, só para citar, o livro que a minha amiga tem na mão, o Game Over, aquele ali, quando eu lancei esse livro, 3, 4 anos depois, eu fui fazer palestra na escola, esse caso aconteceu, e começaram a acontecer alguns casos assim em São Paulo, que se chama, um capítulo desse livro se chama Shocking Game. Sabe o que é um shocking game? Shocking game é a autoasfixia. Eu vou jogar com o Márcio e vou jogar com o Marcos. Quem perder vai promover a autoasfixia. A autoasfixia pode ter 3 consequências. Você prende a sua respiração até não aguentar mais. Você pode experimentar um barato como se usasse drogas. Você pode ter limitado o oxigênio no teu cérebro. Pode ficar com comprometimento da tua organização motora. Ou você pode entrar em óbito, ok? Então aconteceram alguns casos assim que o Luiz Sérgio narrou nesse livro bem antes. Esse livro faz parte da grade de estudos, não é assim? Aqui da casa e de várias casas pelo Brasil, do movimento Alta de Souza. Essa menina foi convidada a jogar online. Ela e garotos de outros países, do Brasil e de outros países. Então vamos combinar assim, nós vamos jogar online. Quem perder vai promover o shocking game. Jogaram, a menina perdeu. Aí todo mundo assistindo via webcam. Disseram para ela, você tem que promover o shocking game, você tem que se autoasfixiar. Ela tentou, na frente de todo mundo, pela webcam, não conseguia. Aí sugeriram para ela, pega o cabo do mouse. Ela pegou o cabo do mouse, foi a óbito, desencarnou. Suicídio. E é claro que a gente pode falar aí da questão desse suicídio especificamente, não é o tema que a gente vai trazer agora para não alongar a conversa. Se tem atenuantes ou não o suicídio dentro dessa perspectiva. Mas é importante saber que o seu filho, ele vai estar vulnerável proporcionalmente a um jogo de violência quanto à realidade que ele vive dentro de casa. Por isso que é importante a gente destacar sempre o papel da família. E Adeilson, eu queria lembrar a gente que é o seguinte, como nós temos todos dentro de nós uma belicosidade inata do passado, esses jogos de matar, eles alimentam este sentimento que nós ainda carregamos. Observa só, no período do cristianismo, as pessoas iam nas arenas, como se fosse hoje nos estádios, para assistir os leões devorarem os cristãos, para assistir os atos de violência, os combates de violência, até ver a morte e o sangue, e eles deliravam de alegria. Hoje, nós já não estamos mais nesse patamar, mas ainda com esses jogos, eles alimentam essa reminiscência, né, dessa maldade que existe dentro de nós, e alimenta o sistema, porque mente é vida, é o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Então você fica com aquilo ali dentro de você, aceso. Eu lembro de certa feita que eu brincando com meus filhos, né, fui jogar aquele videogame, tem um carrinho que você dirige, não sei se você já viu, você pega e você sai dirigindo na cidade, e eles passam por cima das pessoas e matam as pessoas, e eu falava, nossa pai, por que você está matando essa pessoa, ela está andando tranquila na calçada, pai, pode matar aqui que não tem perigo, a gente pode matar aqui, ele vai entendeu? É normal matar aqui, eu não consigo matar nem ali, eu tento desviar, porque eu digo, gente, que absurdo. Não interessa se você está matando e ele não vai morrer de verdade, mas o sentimento que gera é do homicídio,
entendeu? De alimentar esse sentimento bélico que tem dentro de nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque todos esses mecanismos, eles alimentam as nossas fraquezas interiores. Isso seja no campo da violência, no campo da sexualidade, em todos os campos dos nossos vícios, né? Sim. Tem uma frase que eu gostaria de passar graciosamente para os senhores levar para casa. É uma frase que a gente trabalha dentro da área da psicanálise. Pode levar para você. A frase diz assim: todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Muito tempo no game está fazendo falta na família, mais horários para compartilhar. Muito tempo fazendo sexo, está faltando complemento afetivo, emocional. Todo excesso esconde uma falta. É verdade, né? Então, vamos entender a gravidade, né? Quando a Deus lembrou de que esses videogames e todos esses organismos, quando a Deus falou assim, o videogame não é uma coisa diabólica, né? Mas eu vou dar uma notícia para vocês. A grande parte desses jogos são programados no quinto dos infernos, ou seja, na zona umbralina. Para quê? Com qual propósito? Alienação mental, hipnose coletiva. Não, mas a gente é simples assim. Dá uma separação que é importante a gente fazer isso. É importante fazer. Eu entendendo os dois aqui. Não, só um minutinho, deixa eu concluir aqui. Aí você fala assim, mas por que Deus permite que as trevas façam esse tipo de manipulação conosco? Porque nós precisamos passar por essa prova. São provas nossas. É mundo de provas e expiações, meu amor. Você vai passar pela prova. Agora, você pode tirar nota boa ou não. Você pode cair na tentação ou não. No Pai Nosso não fala, não nos deixeis cair em tentação. Então, é aí que nós temos que repensar. Porque é uma prova para nós. Entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque ele entra na nossa vida de uma forma inocente, sem nenhum problema. É normal um joguinho ali só para distrair um tiquinho. Distrair um tiquinho é alimentar os seus desejos interiores de violência. E aí, se nós vibrarmos na frequência de violência, nós não vamos conseguir permanecer no orbe, sabia? Nessa transição planetária. Por quê? O que está escrito? Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Agora, como que você vai ser manso e pacífico e sendo estimulado por esse sistema muito sutil de estimular a nossa violência interna? Gente, eu acho isso seríssimo. Assim, não é defendê-lo, é assim. O mundo virou um shopping center de gozo. O mundo é um shopping center. Então nós escolhemos aquilo que nós desejamos gozar. Né? Uma coisa importante, eu acho que o Arius quis falar sobre a tecnologia, entendeu? A tecnologia é outra coisa. É como você condenar, por exemplo, a internet e o celular. A tecnologia é uma coisa. Esse uso, os mecanismos, os jogos, os programas, eles é que fazem essa indução. Vamos lá? A tecnologia, ela é neutra. Ela é neutra. A mediunidade é neutra. É uma faca, né? Somos nós que damos direcionamento segundo as nossas tendências. É importante a gente ficar atento a isso, né? Como ouvir os filhos pela percepção dos sentimentos, diante da situação tão tribulada, tão corrida que vivemos diariamente. Está contigo aí. Repete aí, eu não entendi o início. Vamos lá. Como ouvir os filhos pela percepção dos sentimentos, diante de uma situação tão corrida em nossa vida diariamente? Bem, a gente tem que desenvolver uma outra percepção. A gente está vivendo um tempo, vocês sabem o que é uma criança órfã. Na nossa concepção, uma criança órfã é aquela que não tem o pai, né? A mãe. Mas a gente vive hoje o tempo da orfandade emocional. São as crianças e os jovens que têm os pais dentro de casa, mas não têm os pais dentro da vida. Para que a gente tenha uma percepção clara dos nossos filhos, daquilo que eles sentem, a gente precisa ressignificar um pouco, sem abrir mão da autoridade de um pai. O amor, ele já é uma autoridade, porque o amor, ele ama, ele cuida. Deixando de lado o autoritarismo, muitas vezes, de você adjetivar seu filho, de você comparar seu filho, de você condenar seu filho, de você definir seu filho por uma nota.
Então, seu filho traz um boletim no final do bimestre com 10 disciplinas, uma nota baixa e 9 notas altas. Normalmente, os pais vão prestar atenção na nota baixa. E a nota baixa talvez fosse o meio em que você pudesse criar um vínculo maior, uma intimidade maior com seu filho, dizendo para ele: eu sei que você tirou uma nota baixa, mas no próximo bimestre você vai recuperar. Mas imediatamente a gente tem uma prática castradora, não me devolve aqui, não vai jogar mais, não vai para a rua, não vai jogar bola. A gente tem um processo de educação, muitas vezes, desproporcional à circunstância. Eu já atendi mãe que pegou o filho fumando maconha e, para ela, a vida tinha acabado. E eu disse para ela: o seu filho é um bom menino? Ele trabalha, ele estuda, ele é um bom filho, ele respeita, então ele tirou uma nota baixa, vamos tentar ajudá-lo a sair desse vício. Mas não condenar, a gente não pode rotular as pessoas, definir as pessoas e colocar na prateleira do esquecimento, como a gente faz. Eu só vou conseguir ter uma percepção clara de quem é meu filho a partir do momento em que eu me predisponho a estar dentro da vida dele. Se eu não estiver dentro da vida do meu filho, eu não vou conseguir ouvi-lo. Não é ouvir o que ele verbaliza, é ouvir até os silêncios quando ele deseja se isolar, por exemplo, no quarto. Ele está gritando alguma coisa. Quando o adolescente não quer sair do quarto, tem alguma coisa faltando. Então, alargar a compreensão nesse particular, prestando mais atenção. Quem são essas criaturas que convivem conosco, pelas quais nós somos responsáveis? Porque você pode cumprir muito bem seu papel, e eu sei que você faz o seu melhor, mas o Espírito traz a sua história, porque é importante ficar claro que você não está educando um corpo. Você não está educando um corpo, você está educando um espírito imortal. É um exercício cotidiano ouvir a alma dos nossos filhos. Agora, para ouvir, nós temos que dar a eles um sentimento de pertencimento à relação. Os nossos filhos têm que saber que eles são importantes para nós e que pertencem à nossa vida. Sentimento de pertencimento. É aquele sentimento em que você fala para o seu pai: eu estou triste, e o seu pai não fala para você assim: é frescura. A gente tenta sondar o coração, perceber se é frescura ou não é frescura, se ele está dando um sinal, porque o adolescente e a criança, muitas vezes, não sabem dar nome ao que eles sentem. Por exemplo, aqui em Várzea Grande, se você soube de algum caso, me fale que eu gostaria de tomar conhecimento. Você já viu alguma criança acordar pela manhã e dizer assim: ai mãe, hoje eu estou tão melancólica? Já ouviram isso de uma criança de 5 anos? Não ouviram e não vão ouvir. Não significa que ela não sinta melancolia, mas ela não sabe dizer o que é melancolia. Então veja como essa linha aí, né, entre o desrespeito emocional, e quando a gente vai desrespeitando, eles vão se afastando. Nós precisamos nos esvaziar, não do amor que temos por eles, que deve ser cada vez maior, e ter o zelo nas nossas práticas educativas, mas nos esvaziar das supostas verdades. Existem pais que ficam dentro de trincheiras, as trincheiras das verdades absolutas, e os filhos ficam em outras trincheiras. Esse nosso encontro é para que a gente possa construir pontes entre o coração de educadores, de educandos, de pais e de filhos. Qual conselho e orientação? Agora vocês vão mexer com uma raça encardida aqui. Qual conselho e orientação aos palestrantes? Os palestrantes dão a questão das crianças que, mesmo instruídos, não conseguem lidar com a frustração e choro e o sentimento e a vontade de morrer. Está muito confusa a pergunta aqui. Me ajuda aqui, Rosane. Qual conselho e orientação os palestrantes dão à questão da criança, que mesmo instruídos, não conseguem lidar com a frustração e choro e com todo o sentimento e dizem: a minha vontade é morrer. Eu acho que é uma pergunta da frustração do jovem, da criança, que ele pergunta. Isso é muito comum, nós estamos ouvindo muito hoje a criança ou a adolescente se dirigir
ao pai, à mãe ou qualquer pessoa que conhece, dizer, a minha vontade era morrer, né? Isso é muito comum, a gente tem ouvido isso muito ultimamente. Às vezes também aquele sentimento de não tenho tirar, quando fica, né, coloca um limite para o celular ou alguma outra atividade, não tem nada para fazer, né? Que tédio, né? Que raiva. Então, as emoções ali vão ser desconfortáveis e desagradáveis ao não. É importante fazer um contraponto muito sério. As crianças e os adolescentes também nos manipulam. As crianças observam o ponto fraco em que os pais não resistem. Os adolescentes também fazem as mesmas coisas, assim como nós fazemos quando queremos ter algo do nosso interesse atendido. Nas relações humanas, é natural que uma das partes, tente ter uma ascendência sobre a outra. Isso é absolutamente natural. Agora, se a criança... Existem sinais característicos que você vai identificar uma propensão, por exemplo, ao desenvolvimento da ideação suicida. O histórico do adolescente, eu escrevi hoje no meu Instagram lá, eu tenho escrito mensagens diárias sobre esse mês Setembro Amarelo, e hoje eu escrevi justamente sobre isso, sobre a necessidade de nós entendermos que aquele garoto ou a garota, o adolescente normalmente, não é a regra geral, mas a maior parte, quando pensa em suicídio, ele se mata por impulso. O adolescente não programa o suicídio dele. Mas por que esse suicídio acontece numa contrariedade, ele vai e se joga de um prédio, por exemplo? Primeiro, que ele não tem noção clara da vida. E segundo, porque quando alguém pensa no autoextermínio, essa pessoa já está experimentando pequenas mortes ao longo dos dias das suas relações. A morte através da rejeição, por exemplo, a morte através do bullying, a morte através da dificuldade de lidar com a própria sexualidade, que não tem espaço para conversar às vezes em casa. Então são várias as nuances que a gente tem que observar. É manipulação que ele está querendo fazer comigo para obter o que ele quer, principalmente depois que eu contrario ele. É importante ter cuidado, porque os adolescentes hoje estão crescendo como se os desejos fossem direitos adquiridos, porque não recebem o não e o limite que é colocado. Olha o pessoal da evangelização como sofre. Às vezes a criança não recebe um não a semana inteira em casa, e chega na evangelização, o evangelizador tem que dizer não. Então são ambientes de desenvolvimento, né, da criança, evidentemente, mas que acabam se chocando. Então a sugestão é para que você observe não apenas aquela circunstância dele estar te dizendo que a vida é um tédio, que a vida não interessa. O psiquismo do adolescente, principalmente, ele vive em constante ebulição, uma ebulição psíquica, né? E fora isso, é importante pontuar, veja como o assunto é complexo. Nós não estamos falando da mediunidade. A mediunidade na adolescência é algo sério, é uma porta grande, se for um adolescente com mediunidade ostensiva, para que as influências espirituais se deem de maneira mais contundente dentro de casa. Então, como é que eu posso olhar para um adolescente, defini-lo apenas como um adolescente mimado? Eu tenho que ter um olhar multifatorial, porque são muitos os fatores que contribuem para aquele contexto. Mas você, mamãe, você, papai, esteja atento no todo, na sequência dos dias. Está se isolando, não quer fazer as coisas que tinha prazer em fazer em família ou sozinho, não quer fazer, fique atento, porque pode termos aí um sinal de alerta claro para prestar atenção. Deus, eu estava lembrando aqui, gente, também a questão do limite, né? Porque as crianças, elas não têm limite mais. E aí, tudo que ela quer, você dá. Então, a inteligência emocional delas é péssima. Elas não aprenderam a lidar com frustrações. Criança tem que chorar. Criança tem que você dizer não é não. Aí ela chora, chantageia você vai lá dar o celular. Aí ela chora, chantageia, dá o que quer. Aí, meu amigo, ela começa, a tal birra, ela começa com 1 aninho de idade. Menos. 6 meses. A hora que ela começa a engatinhar, tenta ela ir numa direção, você fala não, você vai ver que ela olha para você com a cara, meu amigo, e não contraria ela não.
Você tem que começar o limite desde pequenininho. Tem uma frase que eu gosto que fala que broto de pepino se dobra pequenino. Você vai deixar para pôr limite quando ele tiver 13, 15 anos, aí, meu amigo, já era. Ele não vai aceitar essa limitação. Aí ele vai se frustrar e vai até se matar, porque ele não está acostumado a receber não. Ou quando você dá tudo que você pode, até a adolescência, a hora que arruma o primeiro namorado, ou a primeira namorada e termina, pronto, ele se mata, porque ele não tem estrutura para receber o não da vida, é ou não é? Então a gente percebe que as nossas crianças, elas estão extremamente frágeis emocionalmente. Nós vivemos a era da fragilidade de uma maneira intensa. Não é? Nós, por exemplo, que vivemos uma infância diferente. Eu tive uma infância que era o seguinte, autismo era tratado com goiabeira. Arranca o galho da goiabeira e faz o cara voltar ao seu estado normal. TDAH igual. Todas as patologias que você possa imaginar eram arrancadas na vara. E algumas você matava. Entendeu? A minha irmã uma vez desmaiou. Aí a minha mãe acordou ela, falou, bom, já que desmaiou, eu vou bater agora até fofar, porque ela está dormindo mesmo, não havia nada. Sentou o pau, na segunda reada, ela acordou, voltou em si. Então, tipo assim, eu fui criado no pau, de manhã, meio-dia e à tarde. Emocionalmente, meu amigo, o que vem para mim, namorado terminar comigo, namoradinha, eu acho até graça. Para quem leva um pau de manhã, uma tarde, uma noite. Agora os guris de hoje em dia não. Você não faz nada com os guris. É um paparico danado. Ai, meu amor, não sei o quê. Leva para o psicólogo e vai daqui e vai dali. Entendeu? Cara, dá tudo que ele quer. Dá tudo. Essa que é a verdade. Entendeu? Aí nós vamos ter um adulto mal acostumado. Não estou dizendo que nós temos que voltar ao chicote, não. Não estou dizendo que isso é correto, não, gente. Presta atenção. Mas nós precisamos só aprender a dizer não e aguentar o choro e entender que aquela frustração é crescimento espiritual, é crescimento psicológico, é maturidade. Ela precisa chorar. A mãe não quer ver ela chorar. Gente, hoje em dia, Adeus, você não pode ficar triste. Eu atendi um paciente no consultório, doutor, eu estou aqui, eu estou com depressão, eu queria que o senhor me passasse um remédio. Mas o que você está sentindo? Me fala. Não, eu ando muito triste, com vontade de chorar e tal. Eu falei, aconteceu alguma coisa ruim para você? Alguma coisa triste? Ah, meu pai morreu tem 2 semanas com Covid e a minha mãe essa semana. Cara, é para chorar. Você está de luto. Você quer uma pílula para você sair alegre com a mãe morta e o pai morto? Hoje em dia ninguém quer mais ficar nem triste, Deus. Ele quer tomar um comprimido que faça ele ficar alegre. Ué, o que é isso? Faz parte da vida, gente. O luto faz parte da vida perder. Você tem que aprender a perder. E as pessoas não estão acostumadas. Então nós estamos tendo um problema seríssimo com esses adolescentes. A gente dá tudo, mas a vida não vai dar tudo para ele. E ele vai se danar, porque emocionalmente ele é um bebê emocional. Atendi uma paciente que disse, doutor, eu queria que o senhor atendesse o meu bebê. Eu falei, meu anjo, eu não faço pediatria faz tempo, eu não sei mais nem dosagem de remédio. Não, ele tem 27 anos, o meu bebê. Ah, dá certo, 27, Aí eu falei, mas o que foi com o seu bebê? Não, doutor Márcio, ele já bateu o carro umas 4 vezes, sabe? Ele não tem sorte, todo o trabalho dele, ele não fica nem uma semana trabalhando, os patrões são horríveis. Ele não conseguiu estudar, porque parece uma sina que o meu filho tem. Os professores pegavam no pé dele, e ele toda vez brigava e saía da escola, tadinho, perseguido a vida inteira, o meu bebê. Eu disse, o seu filho é um bebê, e o culpado é a senhora, porque a senhora está criando um bebê, um monstro, minha senhora. 27 anos não é bebê mais. Só está brincando comigo? Ele mora sozinho? Não. Ele não dá conta de fazer nada. Até o café eu tenho que pôr na mão dele, não sabe fazer nem miojo. É um bebê. Entendeu, gente? Aí, Bert Hellinger fala uma coisa que eu amo. Ele fala que quando você faz o que o outro deveria fazer, você está interferindo na evolução desse ser e prejudicando a vida dele. E você achando que está sendo bonzinho. Ah, eu vou fazer isso para meu filho. Eu vou fazer isso não sei para quem. Eu vou ajudar fulano. Não interfira. Eu vejo um monte de vó criando neto, Adeilson. Isso é horrível, cara. Quem pariu Mateus que cuida, deixa a mãe cuidar. Ah, a mãe não dá conta, ela é relapsa. Vai só parindo e jogando para a vó cuidar. Mas é um bando de otário essas vó. Essa que é a grande verdade. E mais detalhe.
Em vez de ir para um lugar bom, vai para um umbral. Chega lá, a hora que estiver penando, aí eles vão entender por quê. Porque fez o papel que não era dela. Vó fazendo papel de mãe. Vai para o umbral das avós. Tem uma isso. Vamos amenizar aí, né? Então, gente, nós temos que rever isso. Tem que rever. Ontem à noite, ontem nós almoçamos junto, o Adeilson, e a gente falava da criação nossa, né? Da nossa educação. E ela foi visceral, né? Eu contava para ele que, assim, meu pai falava para minha mãe, falou, ó, esse aqui não vai dar certo, ele é muito burro. É um menino burro, né? Então, burro não tem como dar certo. E é isso o tempo todo, né? Então, como a gente vai... Aí o Deus falou uma coisa muito interessante. Na verdade, nossos bisavós, avós, pais, nossa geração, sangrou em cima da gente, né? E achei isso muito legal, a fala dele. E agora nós estamos no meio termo que a gente não consegue acertar esse meio termo, né, Márcio? A gente está no meio termo agora que a gente precisa acertar urgentemente isso. Essa pergunta aqui é muito na área médica, psiquiátrica, psicológica, psicanalista. Qual a razão de tantos diagnósticos acontecerem ultimamente sobre TDAH, né, TDAH, e também sobre autismo? Como lidar com isso e o que é que está acontecendo? Gente, é o seguinte, eu estava lendo um livro de um médico de Harvard, dos Estados Unidos. Ele defendeu essa tese recentemente, mostrando o seguinte: o índice de autismo, por exemplo, na década de 60, era 1 para 100 mil. Cada 100 mil crianças que nasciam, uma era autista. Você fala, é porque não sabiam fazer diagnóstico? Pode ser, mas não é isso não. Ele mostra que realmente o índice foi crescendo de uma forma assustadora. Hoje, para você ter ideia, o índice de autismo no planeta é 1 para 3. De cada 3 crianças que estão nascendo na Terra, uma é autista. Isso é altíssimo. No Brasil ainda estamos em 10. A estatística do Brasil é 10. Para cada 10 crianças que nascem no Brasil, uma é autista. E ele defende a tese seguinte, que na década de 60 nós vivíamos todos, andávamos muito no sol e não tínhamos deficiência de vitamina D. E ele mostra a relação de deficiência de vitamina D com o autismo. É impressionante como existe. Aí surgiu a ideia de que sol causa câncer de pele. Mentira. Isso é mentira, tá? Pode perguntar para qualquer dermatologista que nós temos que usar protetor. E o protetor ele faz deixar nossa pele vulnerável, porque ele predispõe a melanoma, porque ele não deixa que o sol penetra, ele é mais prejudicial do que... Mas nós entramos na indústria da manipulação das massas e nós somos manipulados. Nós não andamos um pedacinho no sol. Para você ter uma ideia, para a gente ter a quantidade de vitamina D que a gente necessita, nós teríamos que ficar 30 minutos hoje no sol mais quente de Cuiabá, do meio-dia às 2, com 80% do corpo despido, para poder receber a quantidade de vitamina D que a gente precisa. Quem aqui faz isso? Ninguém. Vai olhar a dosagem de vitamina D nossa, todas baixas. E as crianças estão sendo geradas com uma deficiência de vitamina D grande. Eu tenho uma experiência muito boa. Eu passei vitamina D para alguns autistas, algumas crianças autistas minha, mas a melhora foi assustadora. Os pais disseram, doutor, ela está calma, ela melhorou demais depois que ela começou a vitamina D. Então, observa só, é a tecnologia trazendo doenças que a gente nem imagina. Em relação ao TDAH, eu vou lembrar o seguinte, o excesso de estímulo está fazendo com que as crianças não parem. Tá certo? É muito estímulo visual, a internet e etc. Isso deixa você quase que antenado 24 horas. E não tem sistema nervoso que suporta isso. Ainda mais jovens que estão começando a vida. Por isso você vai ter esses jovens aceleradíssimos com o TDAH, a pessoa realmente não para, ela não consegue. Por quê? Porque ela não dorme a quantidade que deve. Pode observar. Repara que as crianças em casa, na nossa casa, no dia a dia, que hora que elas vão dormir normalmente, Adeilson? Meia-noite. Com o celular na mão, porque a família reúne à noite, é o único horário que eles têm. Vai dormir meia-noite. Que hora que elas acordam? 6 horas para ir para a escola. Dormiram o que é suficiente? Não.
Aí elas começam a usar café, elas começam a usar esses estimulantes aí, esses Red Bull da vida, né? Para poder ficar acordada. E esse excesso de estimulante, gente, rebenta com o seu sistema nervoso central, com todo o seu sistema nervoso. E você vai ter um índice cada vez maior de TDAH se a gente não aprender a frear esse excesso de estímulo. Tem jovens e crianças que dormem com o celular do lado. Aí à noite, quando o WhatsApp dá o sinalzinho, ainda dá o sinal, ele acorda para atender. Ele está com excesso de estímulo. Para mim, autismo está relacionado com excesso de estímulo também, com a questão da vitamina D e outras deficiências. E nós ainda vamos saber o que um celular desse faz na nossa vida no futuro, quando começar a aparecer as doenças relacionadas. E eu acho que TDAH já é um efeito do celular. Você carrega esse celular aqui o tempo inteiro. Tem gente que carrega grudado ao corpo. A radiação disso aqui é muito intensa, a gente não enxerga. Por isso que nós estamos parecendo aquele macaco que nunca comeu. Ansiedade, entendeu? Márcio. Ansiedade, transtorno de ansiedade. Você já reparou? Tem. Já está aí. É efeito disso aqui. Entendeu? É estímulo 24 horas. Gente, celular não pode dormir do lado da nossa cama. Nós temos que colocar num quarto separado para a radiação não chegar até nós. Porque nós estamos sendo bombardeados com estímulo a noite inteira. Deixa eu te explicar. Você está dormindo, você não vê, mas sua alma e seu espírito sente a energia chegando do celular até você. Sente a energia. E essa energia está te estimulando a noite inteira. Você não lembra? É igual quem tem a apneia do sono. Ele acha que está dormindo bem a noite inteira, mas ele acorda a noite inteira e não percebe que ele acordou. E aí ele acorda cansado, né? Então nós estamos aí com excesso de estímulo, nós temos que tomar muito cuidado com essa tecnologia. Então, para mim, está relacionado com isso, além de ser multifatorial, né, gente? A questão da educação, a questão da família, e há uma série de outras coisas aí que o Adeilson já falou e pode complementar. Antes do Adeilson falar aqui, a gente vai fazer então o nosso papel com relação à vitamina D. O almoço vai ser servido naquele sol escaldante de meio-dia. Vocês só não vão poder ficar pelado para vai almoçar aqui, aí nós vamos ser todo mundo preso. Mas nós vamos servir nesse corredor onde tem sol e vocês vão ficar no sol. Ninguém vai sentar na sombra, não. Tá bom? Adeilson, contigo agora. Sim. É verdade, nós estamos ao vivo. Então aqui, esse recado para você, pai. Deus vai estar conosco, Márcio vai estar conosco à tarde, à noite, amanhã cedo. E é muito importante, nós vamos voltar a falar desse tema, construtores, né, de asas. De asas, inimigo íntimo. Isso, inimigo íntimo. Ansiedade. No Evangelho. O Evangelho. Cara, é tão importante você estar aqui. Você está em casa agora, sábado de feriado. Vem para cá agora à tarde, almoça conosco. Não dá tempo de almoçar, fica conosco, janta conosco à noite. À noite nós temos mais palestras. Assim, nós estamos esperando você. Você é o que dá o sabor no nosso encontro. Adeilson, com você agora. Saudando também aqueles que nos acompanham, né, pelas redes sociais. Toda a contribuição que o Márcio deu, muito legal, tudo que ele disse. Vou querer agregar o olhar espírita, né, Márcio? No sentido de que todos esses espíritos que estão reencarnando, eles não estão vindo para cá pela primeira vez. Nós temos uma biografia reencarnatória. Essa biografia reencarnatória vai nos constituindo através das vidas. Quando a gente vem para um planeta que está com uma dinâmica social como a de hoje, nós ficamos vulneráveis. Então, tem a contribuição da ciência e o Espiritismo faz também essa proposta de nós olharmos para o ser integral, não apenas para o ser emocional, para o ser espiritual, esse espírito que já reencarnou diversas vezes e que traz aí os seus resgates, os seus boletos para pagar e as suas dívidas para ressarcir o seu aprendizado aqui na Terra. É claro que ao lado dos distúrbios emocionais, das distonias emocionais, existem também as distonias espirituais. Não dá para você situar o problema emocional aqui e o problema espiritual aqui. Onde tem problema emocional, tem problema espiritual. Onde tem problema espiritual, tem problema emocional. Não existe uma linha limítrofe. Não é, Márcio? Exatamente. Não tem, né? Elas estão ligadas, entendeu? Toda doença mental, a espiritualidade aproveita, né, dessa situação e acaba pegando, né? A gente fala que doença é igual carniça, obsessor é igual urubu. Onde tem carniça, tem urubu. Não tem jeito, entendeu?
É simples assim. Você está doente, a espiritualidade quer aproveitar de você, te sugar a sua energia, obsediar você. Tem os obsessores que nós já temos, né? Então é natural que toda doença mental esteja associada à doença espiritual ligada à obsessão. Não tem jeito. Tem que tratar os dois, o físico e o espiritual, né? Senão não tem jeito. Adeilson, só uma fala, Marcos. Você estava falando sobre melancolia, né? Nós precisamos lembrar que crianças, quando vão entrando no processo das reminiscências, demonstra, nós só precisamos ter o olhar amoroso para perceber crianças com melancolia. Ela não sabe nem o que está sentindo. Sim. Se adulto já diz para a gente, eu estou sentindo saudade, mas eu nem sei de quê. Imagine a criança, como é que ela vai externalizar esse sentimento que para ela ainda não tem nome, e é uma coisa grandiosa dentro dela. Então, a gente ter essa atenção. Sim, existe a melancolia e a depressão endógena, que é aquela que a gente traz conosco, e a exógena, que é aquela que você desenvolve de acordo com o meio que você vive. Então, você observa crianças que não deveriam ter motivos, mas são tristes, melancólicas no comportamento, e a gente se espanta. Sem o olhar da reencarnação, fica muito difícil a gente compreender essa realidade que pode estar acontecendo lá dentro da nossa casa, né? E a carência na parte afetiva, gente, é fundamental. Coloca seu filho no colo e diz: eu amo você, beija o máximo, porque eles têm carência afetiva muito grande. Se nós adultos temos carência afetiva, eles têm muito mais carência afetiva que a gente. Então, beijar, abraçar, colocar no colo e dizer eu te amo é fundamental, mas é muito importante, é o alimento da alma, né? É tratamento também, né? É tratamento também. Claro. Ó, o João, meu menino, o João é autista, ele tem 15 anos, está aí na sala. Eu ia falar um negócio do João. O João, ele lê hoje um livro pelo menos por mês. Um livro por mês, para ele ter direito de estar no celular, tudo mais. Ele não gosta de game, ele gosta só de celular. E eu ia falar que o João, a gente foi criado na polenta, foi criado no feijão. O João ele é criado do beijo. A minha média de beijo com o João é 200 beijos por dia. E está subindo, 250, 300, e ele adora. Ele adora ser beijado, ele adora abraçar, ele gosta, ele precisa disso. Todos nós, né? Todos, vamos lá. Como os adultos também acontece essa hipnose, mulheres que conhecem homens pela internet e se envolvem, já entramos aqui. Vamos lá, perguntou, nós vamos responder, vamos lá. Com os adultos também acontece essa hipnose. Mulheres que conhecem homens pela internet e se envolvem amorosamente com algo que fosse real. Não só as crianças se envolvem nestes posts de internet, mulheres inteligentes de conhecimento também acabam entrando nesse jogo. Um monte, né, Deus? Mulheres e homens. Exatamente. Gente, olha só, eu fui no encontro fraterno Juara, olha só, em Juara, tá? Eu fui no encontro fraterno, uma senhora de 80 anos, uma senhoria de 80 anos me procurou, falou: Tomás, eu estou com um problema seríssimo, eu queria que você me ajudasse a resolver. Eu disse: o que foi? Ela falou: é que eu tenho alguns namorados pela internet. Eu falei: não vejo problema nisso, não problema nenhum. Ela falou: não, eu também não, mas deixa eu só te explicar. Eu tenho um namorado que ele tem 17 anos, ele mora em São Paulo, e ele é apaixonado por mim, e ele disse que vai vir aqui em Juara, entendeu? E aí eu estou desesperado, não sei o que eu faço. Eu falei: mas qual que é o problema? Só porque você tem 80 ele tem 17? Ela falou: não, é que a foto que eu mandei para ele é quando eu tinha 13 anos. E eu estou imaginando o que vai acontecer com ele, o trauma, quando ele olhar para a minha cara com 80 anos. Entendeu? Gente, você já imaginou um negócio desse? Ela disse: não, eu só estava brincando, eu não achei que ele ia apaixonar. Entendeu? Aí eu mandei a foto minha tal, e ele começou, e nós começamos. É só porque para me passar tempo. E agora eu estou desesperada sem saber, porque ele inclusive chora e diz que ele quer vir aqui. Você entendeu? E eu não sei o que eu faço. Gente, olha onde que nós chegamos. Olha que situação complicadíssima.
Olha o que nós estamos arrumando aí, hein? Você já pensou um negócio desse? Eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, hein? Você vai... Por que a senhora mostrou sua foto real? Teve que mandar uma de quando você tinha 13 anos, entendeu? Ah, mas eu só estava brincando. As pessoas não podem brincar com o sentimento dos outros, não é assim que funciona a vida, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com a internet, gente, porque o negócio, a gente pensa que está escondidinho atrás de uma tela. Sim. E não está, não é verdade. A nossa vida espiritual é exposta e também hoje acabou você estar escondidinho, entendeu? Ela estava no... Eu realmente acabei orientando ela que falasse a verdade para o menino, mandasse a foto real, entendeu? O que o menino não iria acreditar também, até ele acreditar, ele fala, você está me enganando, né? Você não quer que eu vou aí, e etc. Então, a situação complicadíssima. Eu deixei ela lá para resolver esse pepino. Não sei o que deu. Lá em Juara, só para você ter ideia. Juara. Você sabe onde que é Juara? É onde o Judas perdeu a bota e esqueceu lá. Lá no fim do mundo. A cidade é pequenininha, não tem nada. Mas ela tem o computador e ela entra na internet e o cara está em São Paulo. Você imagina isso, gente? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a tecnologia, porque ela pode destruir vidas, né? Ela pode destruir. A tecnologia, ela é neutra, como eu disse há pouco. Nós fazemos as nossas projeções, nós tentamos suprir as nossas carências. E muitas vezes, no desejo, no afã de suprir as carências, nós elaboramos personagens que não somos. E aí, evidentemente, nós não sabemos quem está do outro lado. As pessoas também têm carências. Brincar com os outros nesse nível é muito perigoso. Na maioria das nossas relações, nós projetamos nos outros, isso virtualmente ou presencialmente. A gente projeta no outro aquilo que a gente quer. As pessoas, quando se unem, elas querem transformar o outro na projeção que eu fiz. Então, eu amo a projeção, eu não amo o humano, o real. Eu estou sempre projetando o que eu quero no comportamento do outro. E aí a pessoa tem que se comportar daquele jeito, eu vou mudando o outro. Então eu não respeito dentro de um processo relacional. Até que chega um momento em que nós vamos nos desnudar, seja presencialmente ou virtualmente, e vamos nos mostrar tal qual somos. O escritor Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, ele tem uma fala que eu acho muito interessante, quando ele diz que nós somos colonizadores do outro. Nós queremos colonizar as pessoas para que elas sejam aquilo que a gente quer. Tudo no intuito de amar a projeção, amar o projetado e não amar o real. Ok. Como é o celular e jogos pelo computador nos adolescentes, como fica para adolescentes que têm autismo, jogos de celular e computador, chegando a se comprometer a saúde mental, a depressão e ao suicídio? Como seria esse envolvimento do jovem autista que usa muito a internet, que usa muito o computador? Isso compromete, ele pode levar à depressão, levar ao estado mental depreciativo ou suicídio? A gente se constitui, nós nos constituímos, o edifício psicológico de cada um aqui é singular. E a gente vai se constituindo de acordo com a nossa capacidade cognitiva. Uma pessoa que efetivamente seja autista, né, Márcio? A percepção dela é diferente da maioria. Então é evidente que o celular ou o game vai ter uma influência sobre aquele arcabouço psicológico de quem a pessoa é. Isso é muito sério e muito grave. Pode causar N circunstâncias, N adoecimentos, não dá para a gente formatar e dizer vai causar isso ou aquilo, porque depende da estrutura de cada um. Uma mesma frase, dita por mim, pelo Márcio ou pelo Marcos, será interpretada pelos senhores e pelas senhoras de acordo com o seu histórico reencarnatório, da maneira como você foi constituído educacionalmente. Quando eu olho o mundo, eu olho com os meus filtros, os filtros dos meus traumas, os filtros das minhas virtudes, daquilo que eu consigo elaborar. Uma pessoa autista, efetivamente, vai ter muitas dificuldades, porque ela tem alguns filtros dela, de outras vidas ou não, não importa, mas que irão implicar diretamente na saúde dela. Pode falar.
precisamos encerrar, né? Então, agradecemos imensamente o Márcio, o Marcos, a Deilson, te agradecemos pela primeira do dia, né? E para encerrar, nós gostaríamos que você fizesse uma sugestão para os pais diante das feridas, né? Como pais que nós carregamos, a batalha do dia a dia, ter que repetir de formas diferentes e que faça sentido para o nosso filho o não e o sim, o limite, a segurança. Como que nós podemos gerar essa conexão entre pais e filhos? Como que nós podemos validar os nossos filhos, os seus sentimentos aí, prevenindo, né, tantas coisas que falamos aqui hoje. Vamos convidar o maior educador de todos os tempos para nos auxiliar na compreensão. Vocês lembram aquela passagem de Pedro? Quando Pedro indaga a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Lembram? Lembram ou não, pessoal? Muito bem. Jesus olha para Pedro e diz assim: não vos digo que deveis perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Vamos convidar para Jesus agora para sentar com você na sala da sua casa. Você vai olhar para Jesus e vai perguntar assim: Senhor, quantas vezes eu devo repetir para aquele adolescente que eu tenho lá em casa os conselhos e as orientações para uma boa educação, para que ele tenha valores? Apenas 7 vezes? Jesus vai olhar para você e vai dizer assim: eu não vos digo que deveis aconselhar seu filho, educar e orientar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não apenas com o adolescente, mas também com o idoso que está na tua casa. Aquele idoso que você fala com ele, ele diz assim: hã? E você tem que repetir as coisas para ele. Não repita para o idoso que está na sua casa apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, com amor. Só para a gente... Tá. Deixa o Márcio falar, mas, por favor. Para a gente estar lembrando, gente, que aconselhar, a Deus falou muito bem. A palavra é aconselhar, não é impor e chantagear. Porque a gente percebe que alguns pais querem impor e chantagear os filhos. E esse processo educativo de chantagem, de violência, de imposição, não funciona mais, tá? Aconselhar é diferente, orientar. Agora, até a puberdade, eles têm que obedecer às nossas ordens, é diferente. Depois disso, tem que ser um trabalho de convencimento, não de violência, nem de ameaça e nem de chantagem. Vamos entender isso, senão a gente não vai conseguir, tá? E aí a gente tem que aprender a respeitar o livre-arbítrio desses seres, que são nossos filhos, e numa fase adulta, nós não podemos mais querer mandar na vida deles. Com quem ele vai casar, que profissão ele vai ter, o que ele vai fazer, e ele passa a ser um filho de Deus a partir de 18 anos. É isso que nós temos que entender, porque tem pais aqui que têm filhos de 27 anos que ainda estão querendo controlar a vida do filho, e isso é um absurdo. Então nós temos que entender bem a colocação da Adeilson. Aconselhar 70 vezes, 7 vezes, quantas vezes for necessário. Agora, impor, chantagear, cobrar, violentar, esse caminho não é esse o caminho, né, Adeilson? É isso? Bom, vamos lá. O que vai acontecer agora? O nosso querido Adeilson vai estar ali no nosso estante de livros. É isso mesmo? Bom, o Adeilson Salles vai estar aqui agora no nosso estante. Ali estão uma coletânea de livros, né, de sua autoria, psicografia, essa amizade singela com os espíritos amigos que trouxe à baila aí 98 livros. Os 98 não estão ali, mas uma boa parte está ali. E ele vai estar ali agora autografando para você. Você vai comprar o livro ali. A nossa livraria está ali ativa, ali, recebendo...
E aí a gente vai ter uma confraternização aqui, a Alegria Cristã vai tocar aqui, é isso? Música harmônica. Pessoal. Tem livro infantil, Adeilson? Veio livros infantis? Veio. Então, ó, gente, uma sugestão. Eu tenho vários livros infantis da Adeilson, são ótimos para ter esse momento com os nossos filhos, né? São livros educativos por um preço excepcional aí para a gente incentivar a leitura e a educação das crianças, tá? Eu trouxe, não deu para trazer muito porque eu vim de avião, é o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. É uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. Então a sua criança está liberta em nome de Jesus. Você não vai pegar mais o Evangelho de Kardec, ler para ela e perguntar para a coitadinha o que ela entendeu. Então você vai ter uma história infantil para ler com ela, que consoante o capítulo do Evangelho. Depois tem outras histórias, tem o Alice no País das Famílias, que é um livro que eu criei dentro de uma escola, quando eu me deparei com a diversidade das famílias, e eu não podia dizer para aquelas crianças que elas só poderiam ser felizes se tivessem pai e mãe. Então, na hora eu inventei. Era uma vez uma Alice órfã e foi parar lá no País das Famílias. Enfim, é só um spoiler. E as outras obras do Luiz Sérgio que estão ali, O Inimigo Íntimo e o Tenho Sede, né? O Evangelho como terapia para a cura da ansiedade, que a gente vai falar amanhã. Obrigado. Beleza, perfeito. Então, Pessoal, preciso dar um recado, meu marido. Pessoal, vamos convidar aqueles que não passaram pelo tratamento espiritual, nossa irmã Cristina, que desejam passar, ela já está com a sala aberta mediúnica. Eu convido a equipe da Alegria Cristã a fazer músicas harmônicas, porque nós estaremos em tratamento também. E o Adeilson, enquanto isso, estará ali recebendo os pais, para um autógrafo, um abraço, uma foto. Um recado importante é que o almoço só vai ser liberado meio-dia. Então, aproveita esse momento com o Adeilson e as crianças podem buscar 10 minutos antes do meio-dia. Tá bom, pessoal? Vai fazer a prece para encerrar esse momento? vamos lá. Vamos fazer a prece. Fechando os nossos olhos, respirando e sentindo este ambiente, este calor, a contribuição de nossos amigos aqui, o amparo espiritual. Agradecidos estamos, Senhor, por este encontro de luz nesta cidade. Que o seu amor recaia sobre todas as famílias aqui presentes, acalentando os nossos infortúnios e nos fortalecendo para as batalhas diárias. Graças te damos por tudo e que assim seja. Alguém viu a caixinha? Não?